Boa noite a todas e todos. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos no nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico. Esse grupo que tem por objetivo fazer a leitura, fazer as partilhas, o debate das obras que são democraticamente escolhidas pelo grupo lá no Facebook, as obras do Bert Hellinger e também as obras que têm a ver com constelação familiar, com direito sistêmico. E lembrando que esse grupo é uma ideia original e maravilhosa do nosso querido Hamilton, que convidou a Alice, convidou o Renato, convidou o Marcos Castro, convidou o René Schubert para estarem aqui num time maravilhoso que faz a nossa orientação e nosso acompanhamento todas as terças-feiras. E depois essa gravação é disponibilizada no canal do YouTube. Então, Marquinhos, hoje nós estamos continuando a leitura desse livro do Bert Hellinger, Olhando para a Alma das Crianças, retomando na página 160 no tópico Mamãe, vou morrer em seu lugar. E aí, Marquinhos, sem mais delongas, com muita alegria, com muita animação, que esse grupo já começou animado, eu te passo a palavra e desde já manifestando nossa gratidão pela sua presença aqui hoje, tá? Ah, que bom. Eu que agradeço. E já agradeço esse começo nosso aqui, como você disse, assim, né? Não estava gravando, mas o pessoal realmente estava bem animado aqui com esse encontro e é muito gostoso estar aqui nesse dia, assim, especialmente nesses tempos e sentir também essa alegria desse grupo, né? Sentir, assim, que nos esperamos aqui para esse momento juntos, assim, para que a gente possa compartilhar todo esse conhecimento aí da constelação familiar junto com o Bert Hellinger. Então, fico muito feliz. Muito obrigado mesmo pela oportunidade e pelo convite de estar aqui com vocês. Então, agradeço, como você já colocou aí, os idealizadores, né, desse grupo, a Milton, a Alice, os professores que estão aqui. Nossa, muito, muito bom assim, estar com todos vocês aqui. Eu só tenho a agradecer. Aí hoje nós já temos uma leitora, né? Uhum. Ô, Larissa, ficou alguma dúvida? Algo da aula passada? Não. Não ficou dúvida. Aquela pergunta que foi feita no grupo retrasado, lembra? No fim, do meio para o final, a participante apareceu e a gente falou, né? Passou, e também falamos que, como essa semana você estaria aqui, qualquer questão a mais poderia também ser retomada. Mas registramos com carinho que você compareceu para falar, para partilhar. Ótimo, ótimo. Então podemos seguir com a leitura, né? Então vamos começar. Boa noite a todos. Mamãe, vou morrer em seu lugar. Hellinger pede aos pais de um garoto que diz que não quer mais estudar que se sentem ao seu lado. Hellinger para o grupo. Já conversei com esses pais antes. Eles me disseram que são separados. Ali está o filho deles, com quem dizem ter dificuldades. Mas crianças nunca são difíceis, sabiam? Não existem crianças difíceis. Aquilo que parece ser difícil por fora é, na verdade, um amor especial na criança. A criança que causa problemas está ligada a alguém que não tem lugar na família. É por isso que não olho para a criança. É por isso que eu o deixei sentado em seu lugar. Primeiro, quero falar com os pais, para descobrir quem o filho ama ocultamente. Então, os pais podem ver o filho de outra maneira, e a criança também pode se ver de outra maneira. Os pais concordam com a cabeça. Hellinger para os pais. Gostei dele assim que o vi. Os pais ficam radiantes. O pai olha para o filho e bate no peito. Hellinger. Também gostei do pai. E a mãe? Ela tem dificuldades. De que tipo, não sabemos. Para o grupo. Vou demonstrar como podemos proceder aqui. Hellinger escolhe uma representante para a mãe e a posiciona. Hellinger para essa representante. Você representa a mãe. Siga o movimento de seu corpo. Vamos apenas olhar. A representante da mãe tem uma respiração pesada. Ela pousa uma das mãos sobre o peito e começa a tremer. Ela olha para o chão. Hellinger escolhe outra representante e a pede para se deitar de costas em frente à representante da mãe. A representante da mãe fecha os punhos. Hellinger para o grupo. Olhem para as mãos dela.
A representante da mãe segura o peito, como se estivesse sentindo dores intensas. Hellinger chama o garoto e pede que se deite ao lado da pessoa que está no chão. A representante da mãe dá vários passos para trás. Ela relaxa os punhos, mas continua segurando o peito, como se sentisse dores fortes. Tem uma respiração pesada e está curvada. Hellinger para a representante da mãe. Você está melhor ou pior desde que seu filho se deitou ali? Representante da mãe. Mal consegue falar. Estou sentindo dores. Hellinger, quando ela quer dizer algo, Hellinger, quando ela quer dizer algo. Não diga nada. Chegue mais perto. Ela vai curvada e sentindo muitas dores até a mulher que está no chão. Hellinger, olhe para ela. A representante da mãe se contorce sob intensas dores e recua lentamente. Depois se endireita um pouco. Hellinger para o filho no chão. Como você se sente aqui? Filho, estou bem. A representante da mãe continua com as mãos sobre o peito e sente dores intensas. Hellinger pede ao filho que se levante e se posicione diante da mãe, com a mulher deitada no chão entre os dois. Esta olha para a representante da mãe. A representante da mãe se endireita e se acalma. Hellinger para o grupo. A mulher no chão é uma morta. Ela está olhando para a representante da mãe. Ela quer algo dela, porém não sabemos quem ela é. Após um instante, Hellinger coloca a mãe no lugar de sua representante. Ela permanece parada por muito tempo. Depois faz movimentos desamparados com as mãos. Hellinger, após um instante, para a mãe. Essa morta é sua. É um filho morto. Mãe, é o meu filho mais velho. Está muito longe de mim. Hellinger para o grupo. Falar geralmente consome a energia. Vemos tudo o que importa nos movimentos das pessoas posicionadas. Minha visão, a partir de tudo que está acontecendo aqui, é a de uma criança abortada. A mulher concorda com a cabeça. Hellinger, sim, olhe. A mãe respira fundo e começa a soluçar. Hellinger para o grupo. O filho dela ama essa criança. Ele quer que essa criança seja lembrada. O pai é tocado e concorda com a cabeça. Hellinger para o grupo. Não vou explorar mais isso. Apenas trouxe à luz. Apenas trouxe à luz. Agora podemos compreender melhor o que há de errado com a criança. Vou explicar brevemente a dinâmica. A mãe quer morrer. Ela quer seguir a criança. O filho diz a ela, querida mamãe, vou morrer em seu lugar. Por isso, ele não tem mais o que fazer na escola. Não há motivo. Se quer morrer, não precisa mais fazer nada. Hellinger coloca o pai diante do filho. Hellinger para o pai. Espere mais um pouco. Vá para dentro do seu sentimento e olhe para seu filho. Os dois se olham longamente. O pai sorri para o filho. Hellinger empurra o filho mais para perto do pai. O pai vai em sua direção e os dois se abraçam longamente. Em seguida, Hellinger faz com que o garoto se vire e o conduz a alguns passos para a frente. Hellinger para o filho. Como se sente aqui? Melhor ou pior? Filho, pior. Hellinger pede ao pai que se sente novamente. Hellinger para o grupo. O filho sente-se melhor lá. Podemos ver isso. Ele sente-se melhor lá que junto do pai. Ele não tem suporte junto ao pai. Vou parar por aqui. Obrigada aos representantes. Os pais e o garoto sentam-se ao lado de Hellinger. Ajuda em sintonia com o destino de uma criança. Hellinger para o grupo. Como professores, às vezes vocês são confrontados com situações assim. Aparece uma criança que é difícil. E vocês pensam que talvez possam receber alguma ajuda dos pais. Às vezes, porém, não vem nenhuma ajuda deles, como é o caso aqui. A pergunta é o que podemos fazer aí. Vejo em seus rostos que essa é uma pergunta para os diretores da escola. Vou fazer um exercício com vocês.
Hellinger coloca os dois diretores da escola lado a lado e põe o garoto diante deles. Atrás do garoto, numa posição afastada, ele posiciona o olhar. Hellinger para os diretores da escola. Como se sentem agora? Primeiro diretor, melhor. Segundo diretor, melhor. Hellinger para o grupo. Se olharmos para o garoto agora, como ele está? Está melhor. Para os representantes, obrigada. Para o grupo. Como ajudantes, temos a ideia de que devemos, a qualquer preço, manter uma pessoa viva e ajudá-la a ter uma vida feliz. Entretanto, ela está entregue a outras forças, diante das quais nossos esforços fracassam, ao invés de nos vermos apenas diante da pessoa que busca ou necessita da nossa ajuda, olhamos para além dela. De repente, sentimos que há outras forças em ação, que são maiores que nós. Então, nos acalmamos. Muitas vezes também conseguimos olhar de outra maneira para a criança, sem preocupações. Os diretores sorriem e concordam com a cabeça. Hellinger, esse é o alívio. Agora fiz algo especialmente para os professores. Continua? Bom, continua só essa parte de sem preocupações. Tá joia. Sem preocupações. Hellinger para o grupo. Quando ocorre algo, como no caso aqui, em que ambos os pais estão emaranhados em algo e permanecem no emaranhamento por algum tempo, não precisamos nos preocupar. Para os pais, não me preocupo com a mãe e não me preocupo com o pai. Agora veio à luz algo que colocou em movimento alguma coisa em sua alma. Esse movimento continua. Ele precisa de tempo. Então vocês se surpreendem, após algumas semanas ou meses, que algo está diferente. Continuem se surpreendendo, ok? Tudo de bom para vocês. Os dois agradecem. Hellinger para o pai. Seu filho precisa do pai. Dê a ele um lugar em seu coração. Ok, Cristiane. Bom, aquela primeira constelação que nós vimos, né? Mamãe, vou morrer em seu lugar. Já vimos isso outras vezes aqui, não é? E o quanto essa dinâmica ela está presente dentro da sala de aula. Se a gente for falar no caso da pedagogia sistêmica, é o capítulo que está se dedicando a isso, assim. Então, o quanto, né, nós percebemos as crianças se colocarem no meio desse destino que está principalmente em relação aos pais, né? E o Bert fala assim que às vezes existem famílias que são famílias inteiras que olham para a morte, né? E às vezes ele usa a expressão assim bem mais forte, ainda uma família de assassino. E vejo como isso é forte, né? Quando a gente recebe alguma coisa nesse sentido. Porém, nesse sentido de que, olha, eu me coloco em seu lugar para morrer. Eu morro por você. E todas as vezes que a gente vê essa dinâmica, né, isso não encaminha para a solução. E aqui, vendo esse menino, né, que olha, mamãe, eu morro por você. E aí o Hellinger até trouxe essa preciosidade no sentido de deixar bem claro, assim, o que acontece com ele na escola? Se ele está querendo morrer, ele nem precisa de mais nada dessa escola. Ele não quer mais nada dessa escola. E eu lembro uma vez que eu falei com vocês assim, é como se ele estivesse dizendo, olha, o professor, eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou tão ocupado com algo tão maior que isso, que como é que você vai exigir de mim que eu aprenda algo aqui dentro, né? Então, assim, identificar essas dinâmicas e liberar essa criança para que ela possa seguir por si mesma. Então, o efeito na escola é surpreendente, né? Porque ela deixa de estar ocupada. Aquilo que eu falei também algumas vezes sobre a presença, né? E às vezes fala assim, essa criança nem está aqui, olha, está cabeça longe, ela está distante, né? E na verdade ela está presente em outro lugar, né? Às vezes eu levo isso assim para que reflitam sobre isso assim, ao invés de falar, você nem está aqui, você não quer com nada, perceber o quanto essa pessoa ou essa criança ou esse jovem
está presente em outro lugar, buscando algo, tentando fazer algo em outro lugar, que não a sala de aula. E daí a dificuldade, inclusive, do professor trazer a atenção desse aluno. Fazer com que esse aluno realmente fique ali na sala de aula para receber aquele conteúdo, porque ele está em outro lugar. Trazer ele para a presença dentro dessa sala de aula. Nós já vimos isso algumas vezes e eu só queria destacar também aqui, assim, quando algumas vezes eu falei assim, olha, é preciso olhar além. Aí aqui o Bert trouxe essa constelação bem assim própria do que é esse olhar além. E já me perguntaram aqui, assim, então esse olhar além quer dizer, olha, a criança está ali, eu olho para além dessa criança, aqui no caso o Helen colocou o destino desse menino, dessa criança. Como é para você, quando você consegue ir além dessa criança, né? Então, assim, esse é um exercício mesmo que exige de nós. E eu lembro uma vez de um caso, assim, a mãe se queixava que a menina não queria ir para a escola. Era assim, bem simples, assim, a menina não quer ir para a escola e precisa ir para a escola, e no momento de ir para a escola era aquela dificuldade, né? Não queria ir, chorava, não queria se arrumar, tudo aquilo que talvez alguns pais já tenham passado, assim. Mas naquele caso, a criança vinha se desenvolvendo, crescendo, e essa dinâmica permanecia do mesmo jeito. A criança não quer ir para a escola e fazia tudo aquilo. Assim. E quando nós fomos olhar assim, bem rapidamente, o que acontecia? A mãe olhava para a morte. A mãe queria morrer. E, inclusive, já tinha, assim, ela tinha ideações suicidas. Então, essa criança, o que essa criança faz imediatamente? Ela se coloca ali naquela relação como quem assim, se eu não for para a escola, eu cuido da minha mamãe aqui. Então, ela não vai se suicidar. Ela vai permanecer conosco. Então, eu não posso ir para a escola. Eu tenho uma outra tarefa. Eu preciso cuidar de algo. E ela fica ali na casa para cuidar da mãe. Então, percebo que assim, existe uma outra tarefa que a criança se colocou à disposição para fazer pelo sistema. E por isso que essa criança ela não quer ir para a escola, ela não vai ter rendimento na escola e ela vai dar trabalho na escola. Quando levar essa criança para a escola, vai ser aquela criança que vai fazer de tudo para ser mandada para fora da sala de aula, para fora da escola, porque ela precisa voltar e certificar que a mãe dela continua viva em casa. Consegue perceber essas tarefas que estão ocultas e que as crianças se colocam para fazer por todo o sistema. Então, também quando a gente olha, por isso que o Bert fala assim, olha, as crianças são boas, e seus pais também, mas ele fala assim, o problema não é com as crianças, por isso que eu olho para os pais. Porque, geralmente, quando se olha para os pais e o que acontece nessa dinâmica dos pais, nós podemos compreender também aquilo que se passa com a criança e dar um direcionamento melhor para uma solução que envolva todo o sistema. Ô, Larissa, teve alguma pergunta? No chat não tem nenhuma pergunta. Eu vi que o Marco está com a mão levantada e eu também gostaria de fazer uma pergunta. Ok. Marco, você quer fazer primeiro? Não, primeiro as damas. Ai, olha só. Cavalheiro, né? A gente não vê sempre isso. Grata, meu querido. Marcos, a minha pergunta que me veio assim, veio como um raio e eu tenho que fazer. Quando ele fala aqui essa parte de sem preocupações, não me preocupo com a mãe, não me preocupo com o pai. E às vezes eu me pego me perguntando qual é o limite do não se preocupar para a indiferença. Ótimo, ótimo. Isso é muito bom e a gente cai também de novo dentro das ordens da ajuda lá assim, né? Então eu posso olhar para isso como qualquer tipo de pessoa que precisa prestar um auxílio. Como é que eu presto esse auxílio, né? Sem descaso, sem que isso seja assim, eu te jogo e você viva a tua própria sorte e pronto, né? Porque não é assim também. E aí na sua função de defensores, exige de você o tempo todo, né? Porque você chega ali,
a parte ela vai te trazer um relato, né, de vida mesmo, porque eles trazem, nós levamos relatos para a justiça, levamos a nossa vida ali, né, para o Poder Judiciário ou para a resolução de conflito que seja. E aí, de vez em quando, claro que esses relatos eles entram em ressonância também com aquilo que está no nosso sistema, né? E aí nós temos que tomar realmente muito cuidado com relação à nossa neutralidade, no sentido de permanecer distanciado para realmente poder ajudar. Então, como é a preocupação? Uma vez eu fiz um exercício bem simples assim sobre a preocupação, porque chegou um pai para mim e ele se dizia muito preocupado. Muito preocupado. E realmente o semblante dele, assim, sabe, era muito preocupado. E aí a gente estava individualmente, assim, nem era um atendimento, a gente estava conversando, estava só falando, assim, conversando, até conheci. E aí ele falava dessa preocupação, da preocupação. Eu falei, só faz assim, ó. Eu coloquei assim, preocupado com quem? Com meu filho. Tá bom. Eu coloquei o filho, eu coloquei a preocupação. E aí para onde que o pai olhava? Pense, para onde que vocês acham que o pai olhava? Pode falar, Larissa. Exatamente. Olhava para a preocupação. O tempo todo só olhando para a preocupação. Quando eu estou nessa postura, o tempo todo olhando para a preocupação de que, nossa, o que é que eu posso fazer, o que é que eu devo fazer, o que eu preciso fazer, o que ele tem que fazer, eu esqueço daquele que realmente precisa algo, talvez de mim ou do outro, e que eu possa agir então sem essa preocupação, para que eu possa ampliar o olhar e olhar para todos, e principalmente para aquele que necessita. Veja, eu desloco toda a minha força, todo o meu olhar da preocupação em si, e olho então para aquele necessitado, por assim dizer. E com compaixão. Aí eu coloco sempre a compaixão nesse sentido assim, porque já não é esse largar e deixar cair e pronto e acabou. É claro que nós sabemos, e nós já falamos sobre isso, assim, de olhar para o outro, respeitar essa dignidade dele, né, no sentido de que ele pode fazer algo, mas em algum momento ele também precisa de uma força, de um apoio. Né? E o Hellinger fala assim, olha, pergunte-se, né, como é que eu posso ajudar essa pessoa a levantar-se além de si mesmo? Então aí você vai saber se você pode fazer algo. E aí quando eu digo compaixão, é justamente nesse sentido, assim, talvez até você nem precise efetivamente fazer, mas você está em sintonia, você está junto dessa pessoa, o que tem que fazer. Você não está tomado pela preocupação. Você não está imerso nessa preocupação, que aí sim, a preocupação tira totalmente a força desse outro. Quando nós estamos olhando somente para a preocupação, eu tiro toda a força dele de poder fazer algo por si mesmo. Então eu amplio esse olhar, deixo essa preocupação nesse sentido de que, peraí, o que é que realmente vale aqui, né? Qual é o tesouro que está aqui? E aí eu olho para esse tesouro. E aí você vai sentir realmente, se você olha em sintonia, né? Com isso, você vai saber qual é o próximo passo e se é que você tem que dar por você algum passo, ou se esse passo realmente vem do outro. Mas percebe que a conexão por esse período ela é total. É uma sintonia total com tudo que está ali, não apenas com a preocupação. E essa imagem assim ficou muito forte para mim também quando eu realmente coloquei assim, porque a pessoa, ela sem perceber, ela se agarra apenas na preocupação. E quando ela se dá conta, ela fala assim: meu filho, cadê meu filho? Aí algo pode se movimentar, aí algo pode acontecer. Né? Então por isso que a gente fala assim, olha, a preocupação realmente tira toda a força e não nos leva a uma ajuda efetiva. E também ela não nos afasta da indiferença, né? Exato, Não exatamente. não é garantia de ter preocupação e não ser indiferente. Sim, porque de certo modo você está cego.
Muito grata, viu? 1000 suspiros aqui. Marco? É muito importante isso. Eu quero abordar um outro ponto, que é um caso que eu acompanho como advogado de um garoto acusado de terrorismo por conta de uma publicação que ele fez uma semana após o massacre de Suzano. Mas eu não posso deixar de ilustrar essa questão. Eu levei meu filho para a fazenda da avó dele, lá no meio do sertão de Guimarães Rosa. Eu acho que o Corona, na hora que começar a subir a Serra da Onça, no poeirão da Estrada Vermelha, ele desiste de chegar lá, sabe? Então, eu fiquei mais tranquilo quando ele foi para lá. Enquanto ele esteve em Belo Horizonte com a mãe dele, eu não ficava em paz. Eu vivia a preocupação total. E aí, depois que eu o deixei na fazenda, pronto, minha vida alterou, fiquei tranquilo. Aí, pegando esse caso, Marcos, pegando esse caso aí, quer dizer, onde que está meu olhar? Né? Quer dizer, eu estava preocupado. Então, eu tinha um sentimento instintivo de pai que quer proteger o filho de um vírus. E aí esse pai leva a criança para a fazenda. Criança não, já tem 18 anos. A mãe dele ficou. E a mãe, ele também, ele teve um movimento de cuidar da mãe, mas não deu conta. Na quarentena, os dois ficaram muito tempo juntos, confinados num apartamento, tensionando. Então, houve esse movimento que não é ele morrer pela mãe. Aí ele já estava indo para a vida. Ele teve um movimento de morrer pela mãe, que eu queria levar os dois para a fazenda. Então, assim, quando ele se recusou a ir sozinho, ele estava morrendo pela mãe, porque ele estava ficando com a mãe num ambiente tenso, confinado, sob um risco muito maior do que lá no meio do sertão. Mas não deu conta disso, aí foi para a fazenda. Então, aí depois eu quero voltar, tá, Larissa? Mas eu queria que o Marcos pegasse esse exemplo para ilustrar um pouco mais isso que foi dito agora. Ok, Marco. Olha, como pais, né, claro que nós temos esse dever de acompanhar os filhos, né? Zelar, então, pelos filhos, estar com os filhos, assim. Então, quando eu disse dessa preocupação, o que é que a gente tem que tomar um cuidado? Para onde é que eu estou olhando? Você até fez uma pergunta parecida, né? Para onde vai o meu olhar? O meu olhar, ele vai para esse filho, nesse sentido de que eu tomo todas as precauções, né, que eu posso nesse momento para lidar com uma determinada situação. Eu vou tentar falar mais de forma genérica para não cair num caso específico. Então, eu como pai vejo uma situação e tomo as precauções necessárias, inclusive com relação aos filhos, né? Especialmente se são menores e que dependem de mim. E aí, essa pergunta que você fez, assim, onde é que está o meu olhar? Para onde eu olho? Porque é muito difícil para um filho, para um pai, aliás, olhar para o destino do filho quando o pai percebe que a morte está presente por ali.
Então, quando você traz isso da morte, né, que olha, o filho parou de olhar para a morte e olhou para a vida, parou de olhar para a mamãe, a morte está próxima. Isso é muito difícil para um pai olhar e dizer assim, eu concordo com o seu destino. Imagine isso, como é para um pai dizer isso. É muito difícil, é muito difícil. E por isso que esse nosso trabalho todo, assim, com a constelação familiar, se baseia no que o Bert fala, em outras forças. Porque também quando eu consigo me colocar em sintonia, inclusive com isso, com tudo isso que é pesado e que exige de mim, talvez aquilo que a Larissa falou assim, veio como um raio ali, né? Assim, talvez esse raio venha como uma iluminação. É assim que o Bert fazia e falava para nós das noites, né? A noite dos sentidos, né? A noite da alma, que você mergulhar, você deixar os seus sentidos, deixar tudo isso. Por quê? Senão eu passo a olhar para mim. É difícil para mim suportar a dor, por exemplo, de acontecer algo ruim com o meu filho. E aí, o meu olhar, ele não está necessariamente lá no filho. É difícil para mim. Então, esse olhar que nós estamos falando, esse é um olhar mais abrangente. E que aí, assim, continua valendo a questão do pai zelar e tomar as precauções necessárias, orientar os seus filhos. Porque senão daqui a pouco vão falar que eu disse que a gente tem que soltar os filhos por aí. Não é bem assim, né? Agora, também isso tem um limite. Da mesma forma que tem o limite do filho que deseja auxiliar os seus pais, né? Que se coloca ali dentro. Também é difícil para o filho, por exemplo, muitos filhos que têm assim, pais idosos e dependem desse filho para alguma situação, e como é que esse filho ajuda desse lugar de apenas filho? Porque o filho tem a tendência de querer fazer muito mais por esse pai, muito mais por essa mãe, porque é difícil você concordar com esse destino desse pai e dessa mãe, se esse destino for, por exemplo, a morte, a proximidade da morte. Então, olhar para tudo isso e levar nessa sintonia traz em nós uma força diferente. E aí não é mais essa força que está aqui na razão, no pensamento, em que assim, olha, eu estou cuidando, eu vou levá-lo para longe, o vírus lá não chega, a mãe fica aqui, não tem. É totalmente diferente dessa razão, desse nosso pensamento. E nós podemos aliar tudo isso que nós temos aqui, que foi construído, com esse vazio que a gente fala e esse centramento, essa presença que nos dá essa força de outro lugar, que nos coloca em sintonia com essa força. Então, nós precisamos também dar esse espaço. Além de tomar todas essas providências, se agora então você está, inclusive, um pouco mais tranquilo, veja como é. Comece a se centrar um pouco mais, sentir um pouco mais isso, deixar que isso escape um pouquinho aqui somente da razão. E se você faz alguma meditação ou algo do tipo, coloque isso nesse centramento. Como é quando eu olho para o filho a partir desse lugar? Agora, antes, como está o filho, como está a mãe, o que muda para mim. Veja que aí a gente tem outras percepções, outras compreensões. Então eu queria frisar, continua sendo válido a questão do auxílio e do acompanhamento, né, das crianças, eles precisam sim. Agora, a preocupação nesse sentido, assim, você está preocupado exatamente consigo mesmo, de que essa dor não chegue, porque é sim difícil e a gente muitas vezes pensa sim nisso, não é? Nossa, se acontecer algo com meu filho, eu vejo aqui em casa, temos, né, dois jovens aqui, um de 15 anos, que vai fazer 16, outro de 13. E o de 13, nessa época de quarentena, está chegando um momento que ele não está mais conseguindo ficar dentro de casa. O que você quis dizer? Ele me pede para sair. Aí vem o que você, como pai, pensou também. Fala, aí eu tenho que sentar, dialogar com ele, filho. Mas agora é um momento em que nós precisamos fazer isso por conta disso. Aí, por razão. Olha, tem, né, estudos que mostram isso, que mostram aquilo. E não dá para você sair para jogar Pokémon agora, porque não é o momento.
Você entendeu? Então, também nós precisamos disso. Agora, quando isso me fisga de tal forma de que, assim, eu caio nesse campo da preocupação de que, olha, eu só penso nisso agora. É isso que me consome o tempo todo. Eu estou muito preocupado com esse meu filho, como é que ele está, como é que ele vai ficar, né? Aí, esse é o momento, sim, que nós precisamos nos afastar um pouquinho e sair um pouco também da razão e verificar o que é que tem e que está oculto ou que quer chegar até nós diante desse sistema como um todo e mostrar algo para nós. Aí já começa a ser um campo diferente. Certo? Certo. É interessante esse aspecto que você colocou. Enquanto ele esteve em Belo Horizonte com a mãe, eu fiquei preocupado o tempo todo. Tenso. Muito tenso. Tanto porque o risco de contaminação em Belo Horizonte, que a propósito, parabéns ao prefeito Calil, o menor índice entre as capitais, que tem sido duro nas restrições à circulação, mas assim, a minha preocupação era com o quadro familiar, né? E a tensão de duas pessoas com um quadro já de esgotamento, que já vinha anterior, ficarem confinados num apartamento. Então, eu tinha uma preocupação com bases reais, com bases objetivas. Havia realmente motivo para preocupar, né? A possibilidade de mútua agressão física. Então, existem elementos objetivos que são considerados. Agora, existe o elemento subjetivo, o excesso de preocupação, aquele instinto paterno de proteger o filho de um perigo real ou imaginário, né? Aí é difícil saber o que é real e o que é imaginário, mas que o instinto de proteção ele é real dentro de mim, né? Então aí entra isso que você está falando, quer dizer, onde que eu estou olhando? Eu estou olhando o meu incômodo, meu instinto de proteção de pai, ou eu estou fantasiando aí, ou eu estou exagerando, ou eu estou dando vazão a um sentimento decorrente da ruptura do casamento, uma espécie de vingança. São várias questões que precisam ser aferidas para a gente entender a composição desse conjunto chamado preocupação. Agora, o fato é, depois que eu o levei para a fazenda, tranquilo, não posso morrer. Isso, mas é nesse contexto que você está colocando. Então, depois que tomou algum tipo de atitude, perceba como é isso para você, né? Como você está percebendo no seu corpo. E talvez isso te dê também um elemento necessário para que você tenha a tranquilidade, calma, a serenidade, para você realmente deixar vir todas essas outras questões que você fez, né? Que você já se fez, e para que essa resposta chegue para você de um outro lugar que não seja apenas a razão. Porque, assim, aqui na razão, né, é esse saber, né? Eu preciso saber. Alguém até colocou aqui, ó, preocupação versus controle. E é para isso mesmo, muitas vezes, o saber desenfreado é assim, eu quero conhecer porque eu vou controlar algo, eu vou controlar a situação. E aí, em algum momento, vem algo e diz assim, pá, isso aqui, eu lembro da palavrinha do Bert, é irrefreável. Por mais que eu queira controlar, por mais que eu queira saber, isso aqui uma hora chega até mim. E não tem como frear. E eu não resolvo isso apenas aqui no mental, na minha razão. Eu preciso, então, também dar espaço para todos os demais centros. E aí, como a gente fala aqui na constelação familiar, eu preciso dar espaço para que a alma possa realmente se manifestar.
E aí sim vem esse lampejo aí, essa luz, e algo pode até tomar uma outra direção. Então, o exercício é você fazer isso, de você, então, agora que você já tomou as medidas que precisavam ser tomadas naquele momento, né? E você olha, então, de uma forma um pouco mais distanciada para tudo isso, e perceba o que acontece, o que seu corpo mostra para você, né? E se for difícil fazer isso sozinho, claro, busque um auxílio para isso. Né? Porque também fazer isso sozinho a gente tem a tendência de olhar para aquilo que a gente quer e deixar de olhar para aquilo que também incomoda e que exige de nós. Aí, dentro desse movimento, vocês desculpa eu estar colocando uma questão, mas eu acho que ilustra, tá? Mas eu vou colocar mais um ponto. Aí, quando foi ontem, qual foi o meu sentimento? Eu sou um incompetente. Eu tinha que ter criado condições materiais, econômicas. Meu filho está comigo, sou embaixo da minha asa. E eu, nesse lugar seguro, cuidando dele. Então, assim, aí já vem outra ordem, que aí já é decorrente de um mês sem ver o filho, aí já vem todo um outro processo. E aí, dentro disso, de não tirar a força de ação dele, hoje ainda aconteceu um outro evento. Ele me ligou, querendo voltar para Belo Horizonte, porque brigou com um vaqueiro. Lá, brigar com vaqueiro não é uma coisa simples. Costuma sair uma faca, um revólver. É sertão, nós estamos falando do sertão. Então, aí já veio o meu impulso de estou indo lá resolver isso. O que ele falou? Pai, eu sou homem, pode deixar que eu resolvo isso aqui. Quer dizer, eu ao agir, eu estava tirando a força dele, que foi ilustrado. Ele reagiu à minha ação protetiva. Pai, eu sou homem, eu já tenho 18 anos, eu consigo resolver isso. É muito interessante. E aí entra, você quer dizer, eu preocupado, querendo agir como pai para proteger o filho, e ele cortando, né, essa minha ação. E depois que ele cortou, eu fiquei tranquilo. Ok, filho, você tem razão. Você quem tem que resolver isso. Ótimo. Bom, estamos falando de um filho de 18 anos. Primeiro, quando você falou do pai, de fazer melhor, né? Se eu for perguntar para os pais aqui, quem é que acha que poderia ter feito algo melhor, não sei. Acho que a galera vai levantar a mão aí, assim, sejam sinceros, assim, eu gostaria de ter feito algo mais com meu filho. São ilusões que passam pela nossa cabeça. Só para te dizer algo. O seu filho, se ele tiver que te mostrar algo, ele vai te mostrar ao seu lado, do apartamento da sua esposa, da fazenda, de qualquer outro lugar. Ele vai mostrar para você até onde você pode chegar com ele também. E de que maneira que você deve olhar para ele. Ele te deu algo muito precioso hoje. Né? Não sei se foi hoje, aliás, nessa fala, disse hoje, né? Diz, pai, eu sou homem. E aí, eu sempre digo também assim, qual é o movimento tão exigente também para muitos pais? Para muitos, muitos pais. Olhar para o filho com confiança. É muito difícil. Para muitos é muito difícil. Porque eles gostariam exatamente de fazer isso que você falou. Coloco aqui debaixo da minha asa e aqui eu comando, aqui eu controlo. Aqui ninguém entra. Né? E o filho está dizendo assim, pai, eu sou homem. Essa é uma informação muito importante e muito preciosa. E que requer de nós, como pais, também olhar para isso dessa forma. Então, talvez seja o momento que realmente eu precise olhar assim, poxa, minha criança cresceu.
e dar um espaço em isso. Porque para nós, como pais, assim, às vezes é muito rápido mesmo, né? A gente olha, de repente você tem uma criança, daqui a pouco essa criança começa a falar com uma voz um pouquinho mais grossa aqui, diferente, o que é que está acontecendo? E isso exigindo de nós o acompanhamento de tudo isso. Então, assim, agora também você recebe essa informação do teu filho, pai, eu sou um homem, e veja como é que isso ressoa dentro de você. Como é que você recebe e olha, então, para um homem? Porque a tendência é diminuí-lo e olhá-lo como criança que precisa de algo do pai. E ele está dizendo, eu sou um homem, eu estou agora numa posição também de adulto. E aí, veja como isso chega até você. Eu fiquei tranquilo. Depois que ele falou, pai, eu sou um homem. Eu fiquei tranquilo. Eu falei, você tem razão. Você tem que resolver isso. E, repito, não é simples de resolver, não, porque costuma aparecer faca, revólver, nesse tipo de briga no sertão. Mas eu não temi isso, não. Eu realmente não temi. Eu entendi que, de fato, ele é capaz de resolver isso. Então, dentro de mim, eu estou tranquilo, por exemplo. Eu estou aqui, estou tranquilo. Depois que ele falou isso, ele falou com esse conteúdo aí, essa tonalidade de voz que você falou. Quer dizer, não foi um discurso sem conteúdo dele. Ele falou com força. Ele falou vencido, convicto da própria força. Eu não tirei essa força dele. Quer dizer, eu tive um movimento de aceitação, aí sim, do destino dele. Eu aceitei que ele é desse meio, e nesse meio é a lei do mais forte. Lá não tem o Estado, no sertão não tem atuação do Estado, é a lei do mais forte. E esse é o destino dele. Eu aceitei e entendi a força dele. E estou tranquilo. Isso. E quando você olhar, então, nesse destino, você diz assim, eu aceito esse destino com tudo. Porque aí acabam as explicaçõezinhas disso ou daquilo. Tudo. Eu aceito com tudo. Essa é uma aceitação plena. Então, aí eu não preciso mais ficar justificando nada. Eu simplesmente olho para isso. E eu também digo sim para isso, com tudo que decorre disso aí. Então, eu aceito isso com tudo o que vem disso. Obrigado, Marcos. Acho que ficou bem ilustrado, né? Eu fico feliz de ter visto e, ao ver, compartilhar. Bom, um complemento do que Larissa trouxe. Aí, o que eu quero agora olhar, eu citei o caso de um rapaz que foi acusado de terrorismo, ele foi preso. Uma semana depois do massacre de Suzano, ele publicou na página do Instagram dele: acho que vou fazer uma brincadeira. Foda-se, vou fazer. Se pá, eu for preso, me ajudem, por favor. Isso em questão de menos de um minuto. Aí ele publicou uma foto com um revólver, uma faca e uma máscara na cabeça. E logo em seguida, não vou citar o nome da escola para não expor o caso, né? Isso aí depois vai para o YouTube. Aí falou, segunda-feira na escola, citou o nome, tem. Isso gerou um pavor enorme na comunidade escolar. Polícia,
e identificação dele. E ele ainda colocou assim, logo em seguida isso, eu não pratiquei crime algum. Não deveria haver limite para a censura. Então, e isso ficou assim no ar, porque havia um pavor na sociedade por conta do massacre de Suzano. Ele foi preso, esse garoto foi preso, e aí eu sou advogado dele, consegui a liberdade dele, mas aí depois eu fui olhando essa questão toda, e havia um movimento de morte. Os pais dele se separaram, ele estava com a mãe, ele havia tentado suicídio antes, ele fez esse movimento de insurreição, os pais o tiraram da escola, posteriormente ele tentou o suicídio de novo. Literalmente, ele estava indo para a morte. E esse estudo que nós estamos fazendo é de uma importância muito grande, porque eu não vi na escola, com psicólogos que estavam acompanhando o caso, eu vi um tratamento policial em cima disso. Um tratamento punitivo em cima disso. E eu não vi esse olhar ampliado. Eu estou vendo, eu tenho acompanhado casos semelhantes de adolescentes que estão indo para a morte, que praticam esses atos de insurreição, de subversão, né, das regras, de contestação social de uma maneira contundente. Recentemente, um suicidou, a mãe havia suicidado há 2 anos, aí esse ano ele suicidou, pulou de um prédio. Então, assim, nós temos que olhar para isso. Eu vi esse estudo hoje, eu vi como que é importante isso que a gente está estudando, como que é fundamental que a gente divulgue isso, a gente aprofunde esse estudo. E pedagogos, diretores, professores, psicólogos, conheçam essa visão. Porque o que eu vejo acontecendo é ineficaz em relação a esses movimentos em direção à morte. É isso que eu queria compartilhar e te ouvir, Marcos. Pouca coisa, né? Sim, eu agradeço a sua colocação, né, e essa visão. E veja o quanto é importante para nós, quando nós falamos, inclusive, da constelação familiar e desse olhar ampliado. E desse olhar ampliado, às vezes as pessoas, quando eu falo que vai sair do campo racional, do pensamento, entram imediatamente assim, então agora nós entramos no campo da emoção, dos sentimentos, e não é aí. Né? Nós estamos falando de olhar de um lugar totalmente distanciado e principalmente também das emoções. Porque veja como você colocou, quando a sociedade ou quando aquele núcleo, o quanto eles são afetados emocionalmente por aquilo que aconteceu recentemente. Né? Então, as emoções também trazem para nós algo. Então, quando nós falamos desse olhar ampliado, eu estou em um lugar que eu não estou também na razão, mas eu também não estou sendo levado exclusivamente pelo coração nesse sentido de sentimento e emoção. Eu estou nessa noite silenciosa da alma. Quer dizer, eu estou nesse lugar onde eu me afasto para poder olhar para tudo isso desse lugar de força. Porque talvez, assim, apenas racionalmente, eu não tenho essa força para olhar para isso dessa forma.
eu não tenho esse alcance todo. E nesse lugar eu consigo encontrar algo para poder olhar para tudo isso. E ainda, talvez que só me reste em alguns casos concordar com tudo que aconteceu, da forma que aconteceu. Então esse lugar me permite isso. E esse lugar também traz um movimento. Não é um lugar que eu vou, quando eu falo do vazio, né, e fico lá no vazio. Esse vazio me traz um movimento. Então, essa é a visão da constelação. Esse é o centramento que o Bert Hellinger traz para nós. Então, abandonar esses sentidos, abandonar essas emoções, abandonar as imagens anteriores, abandonar esse saber. E a partir daí, sim, talvez, como aquilo que a gente falou no começo aqui, esse raio de luz venha para nós como o passo seguinte. O que é que precisa ser feito? E como é que eu consigo colocar tudo dentro do meu campo de visão, sem excluir nada. E aí a gente entra no campo das consciências que nós já falamos, sobre a consciência pessoal, familiar, de grupo, e essa consciência maior, essa consciência espiritual, por assim dizer, que abarca tudo. É só assim, Marco, que a gente consegue. Eu achei interessante, assim, nesse caso específico, porque esse garoto, ele não conseguia explicar a visão dele para ninguém, não conseguiu explicar para o delegado de polícia, não conseguiu explicar para os pais, para a professora. Só depois que eu li a página dele do Instagram, e aí eu estava com o pai dele, a equipe do escritório, todo mundo contra ele, né? E ele previamente condenado. Ele já estava condenado, porque a sociedade o Brasil presenciou o massacre de Suzano e o assassino suicidou, né? Acho que foi isso. Então não havia ninguém para punir. Então havia uma sede de punir alguém. Esse garoto, 18 anos, foi eleito algoz de Suzano. E aí no escritório, fiquei o dia inteiro com ele, com o pai dele, preparando a defesa. Quando eu li a página dele, que aí eu vi essa sequência de posts, aí eu virei para ele e falei: ô rapaz, você não praticou crime algum. Na verdade, você é um grande artista. Todo mundo foi impactado. Como assim? Né? Eu falei: olha, não somos todos Charlie? Né? O massacre lá de Paris. Quer dizer, o humor lá do Hebdo, né? Atacando a religião muçulmana, aquilo tudo, toda a sociedade defendeu a liberdade de imprensa. E na visão de quem promoveu o massacre lá, era ofensiva à religião. Então, qual que é a defesa que eu fiz? Eu peguei todos os posts do Hebdo, né, atacando, quer dizer, em grau muito pior, muito mais ofensivo do que o que esse garoto fez, né? Uma série de publicações, as charges mais fortes deles, e aí depois aquela campanha mundial, somos todos Charlie, somos todos Charlie, somos todos Charlie. Quer dizer, se somos todos Charlie, por que não poderíamos todos sermos o garoto? Né? Então, aí eu trabalhei a defesa nesse sentido, de mostrar que, na verdade, ele empregou um humor negro. A página dele toda é de humor negro. Então, ele publicou a questão e ainda avisou, é uma brincadeira, vou fazer uma brincadeira. Então, ele não estava ameaçando. Ele, na verdade, movimentou todo esse
imaginário, esse inconsciente coletivo, toda essa pulsão pela punição, dizer, olha, eu não estou praticando crime nenhum, vou ver o que acontece. Ele desafiou toda essa estrutura repressora com 5 posts. Uma página dele, onde ele sempre trabalhou a questão do humor negro. Foi por isso que eu falei, você não praticou crime algum. Você é, na verdade, um grande artista. Esse garoto levantou e falou, finalmente alguém me entendeu. Foi e me deu um abraço. Quer dizer, são movimentos que às vezes passam desapercebidos. Por quê? Porque nós tínhamos a necessidade de punir alguém pelo massacre de Suzano. E isso está acontecendo no Brasil hoje, com esse quadro insano que a gente vê todos os dias, né? Uma invocação e um incentivo ao genocídio, à morte, essa coisa louca que a gente vê. Então, assim, o Brasil está vivenciando um momento de muita insanidade. E a gente tem que olhar para isso também. O que é isso? Né? Quer dizer, isso não é à toa, isso não é sem razão. O que é que está acontecendo conosco? Como que é isso? Bom, vou parar de falar, porque senão... Obrigado, gente. Obrigado, Marcos. Eu só não vou comentar, porque também aí tem a questão do direito em si, né? Responsabilização e tudo. E essa questão de tudo que acontece, o convite é como é que eu recebo isso. E para você receber isso, saia do piloto automático, saia do grupo, saia do coro. É preciso sair desse coro. E você precisa disso que nós falamos, desse centramento. Como é que eu recebo disso? Tudo isso a partir de um certo centramento. Veja como muda, pelo menos, a sua percepção. Né? Cada um vai receber de uma forma. Cada um é afetado de uma forma. Agora, quando eu recebo isso realmente a partir do meu centramento, veja até que ponto isso te leva, até que ponto isso te conduz, até que ponto isso te atinge. A mensagem ficaria mais nesse sentido. E aquela outra questão do direito, responsabilização, provas, aí é direito mesmo, assim. E também tudo isso que comove, né? Que nos move em um determinado momento de acordo com a situação em que está se vivendo, que se passou, aquilo que eu falei das emoções, né? A carga emocional que permeia um determinado fato. Isso também conta bastante, a gente já viu isso. Larissa. Presente. Vamos, como vamos? Então, nós passamos 5 minutos do nosso horário inglês. O alemão, acho que é melhor nosso horário alemão, né? Combina mais com o Bert. E daí tem um tópico, mas esse tópico, assim, eu acho que ele já vai despertar muitos debates. Eu acho que é um tópico que ele é aparentemente pequeno, né? Sobre piercing. E pelo que eu olhei aqui no grupo, não vi ninguém mais com a mão levantada. E no chat, o comentário que teve, você na hora viu ali, que foi a Yara que compartilhou, né? Ali aquele acho que foi o controle, né? Isso. Preocupação versus controle, mas na hora você viu, e daí acho que é isso. Bom, meus queridos, então eu agradeço hoje a participação. O Marco aí trouxe bastante, né, conosco aí, participou bastante, obrigado. E uma situação real, né, concreta, e isso também sempre é muito bom para nós. Lari, obrigado mais uma vez. Cristiane, você nem leu tanto, né? Nem foi tão assim, então obrigado, gente, por mais esse encontro aí com vocês. Aí na próxima semana
o René começa com piercing. É bem interessante mesmo. Eu não tinha visto antes de você falar lá, mas E era bem onde eu queria fazer pergunta. Viu? Que bom. Fiquei livre, vou deixar pro René, então. Não, apareça semana que vem, que aí fica os dois, aí eu vejo a posição de um, a posição de outro, e assim a gente aprende. Apareço. Se eu puder, eu apareço mesmo, com certeza. Parece episódio final, assim, de temporada de série, né? Próxima terça tem mais. Tem mais. Cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado, gente. Boa noite. Receba nosso carinho, nossa gratidão. Transmito para você, o pessoal deixando aqui mensagem no chat nesse sentido. Obrigada, Cris. Um beijão, pessoal. Até a próxima terça. Obrigado. Tchau. Obrigada.